Pare. Não role a tela. Se você carrega no espírito a sensação de ter sido escolhido para algo grande, mas a sua rotina, o seu cansaço e o espelho gritam o contrário, esta palavra é para você. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje, talvez um ato de fé silencioso, uma oração desesperada, abriu uma exceção no céu. E Deus me envia não para prometer, mas para selar algo que já começou. Esse cansaço que você sente tem nome e endereço. Ele mora no seu corpo. A sua alma está em alerta permanente, mesmo quando o corpo deita. Você não se lembra mais o que é dormir uma noite inteira. Acorda às 3 da manhã com um aperto no peito, um alarme silencioso que te coloca de pé para uma vigília que não tem inimigo visível. É o corpo pagando o preço de uma alma que espera uma confirmação que nunca chega. Esse cansaço também mora nas suas decisões. As escolhas mais simples se tornaram montanhas. Você trava, hesita, e quando finalmente decide, geralmente na urgência da dor, a escolha já nasce com gosto de erro. Você olha para trás e vê o mesmo padrão se repetindo com pessoas diferentes, em cenários diferentes, como uma armadilha invisível. Você já diagnosticou a ferida, mas não consegue parar de cair no mesmo lugar. É a mente de um escolhido operando com a mentalidade de um órfão. E a camada mais profunda desse cansaço, a que te rouba o sono, mora na sua casa. Sua esposa te olha e já aprendeu a não perguntar como foi o dia, porque o seu silêncio já responde. Seu filho não te chama mais para as coisas pequenas, porque sente a sua ausência mesmo quando você está presente. Você chega em casa e descarrega sem querer, no jantar, o peso do mundo que foi colocado sobre você, e o silêncio na porta de entrada virou o som da sua chegada. Eu vou te entregar 3 coisas neste vídeo. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio de Deus fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica. E, segundo, vou te entregar o nome hebraico exato para o tipo de escolhido que você é. Uma palavra que, quando pronunciada, fará sua alma reconhecer sua posição. No final, antes de terminarmos, eu vou declarar 3 nomes sobre você. Não uma bênção genérica, mas uma comissão específica. Uma identidade de autoridade que sela a sua aprovação e te prepara para o que Deus programou para acontecer ainda nesta semana. 3 nomes que te tiram da posição de candidato e te colocam na posição de herdeiro comissionado. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Isso seria barato. Mas eu prometo que se você ficar até o fim, sai daqui sabendo de algo que não sabia, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece. Se você sair no meio, sai sem o selamento. O que acontece aqui hoje é um ato espiritual completo. Fique para recebê-lo por inteiro. Você se sente como uma semente plantada no inverno. O chão está duro, o céu está cinza. Não há nenhuma evidência do lado de fora de que algo está vivo aí dentro. Parece que você foi esquecido. Mas uma semente plantada no inverno não foi esquecida. Ela foi colocada ali com uma intenção, por mãos que sabiam exatamente o que aquela semente carregava e qual era a estação certa para ela romper a terra. O seu inverno não é punição, é preparação. A verdade é que você não tem lutado mal. Você tem lutado com coragem, com fé, com o que você tem. Mas você tem lutado sem o instrumento certo. Você tem ido para uma guerra de precisão com ferramentas brutas. Existe uma ferramenta, um mapa, um cajado que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe e por isso não o reclamou como seu. A sua exaustão não vem da batalha, mas de lutar sem a arma correta. Por isso, antes de continuarmos, eu quero que você tome uma posição. Escreva aqui nos comentários: estou aqui. Não é para mim. É um decreto para o mundo espiritual de que você se apresentou para o chamado. E sobre exatamente isso, sobre sentir o corpo em exaustão, a mente travada em decisões e a sua casa recebendo o peso do seu teste, há algo que Salomão deixou registrado.
Uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum e que eu vou te mostrar mais adiante. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço, com todo o peso do meu espírito, que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. A ferramenta só tem poder quando você entende a identidade de quem a impunha. Fique comigo. O que acontece com uma semente que ninguém rega, mas que insiste em crescer? Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto de que você é um escolhido foi assinado, e agora começa a parte que a maioria perde, porque entre o decreto assinado no céu e o seu cumprimento no dia comum existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentar a autoridade que aquele selo conferia. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, e isso não é título de livro de história, é registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos, pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria. E quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de agir como um candidato em teste, quando você já tem a credencial de aprovado, para quebrar o ciclo de decisões que te sabotam um passo antes da vitória. Ele deixou registrado como chegar em casa e portar-se com a autoridade do anel do rei, em vez de descarregar o peso do campo de provas sobre a sua família, para que sua casa finalmente sinta a diferença. E não precise de você resolvido, precise de você presente. E deixou registrado como andar com a postura de quem carrega um decreto assinado pelo céu, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF, que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3, para ouvir antes de dormir, e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF, para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. A união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno, é o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro. É depor as armas do teste, porque o guarda de Israel não precisa de você acordado para validar o que ele já selou, para que sua alma pare de fazer plantão por algo que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o que é seu. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados em voz própria,
tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar. Não é afirmação positiva, é o Bacair, o aprovado, exercendo sua autoridade de herdeiro antes que o calendário, as contas e a rotina tentem te lembrar da sua antiga identidade de candidato. E o valor? O valor. Menos que um cafezinho da tarde. Menos que um almoço simples de sábado com a família. Menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco. Vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por 1 semana e não servir, você manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você. Mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto assinado no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta do instrumento que o sustenta. Várias pessoas aqui no canal nas últimas semanas já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses. De marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar. De avó que conseguiu rezar com o neto sem o peso do dia atravessando a oração. Não é mágica, é o instrumento certo na mão certa. E enquanto eles dormem hoje à noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta, não está há meses. É hoje, talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe que sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Agora, eu quero que você assuma uma postura de recepção. Onde quer que você esteja, respire fundo. Porque os próximos 5 minutos não são uma lista de características. São um espelho. Deus me envia para te mostrar o padrão na sua dor, a lógica no seu cansaço. E quando você se reconhecer, não se assuste. É o som do seu nome sendo chamado em meio ao teste. O primeiro sinal é que a sua oração mudou de tom. Antes você sentia que ela subia. Agora parece que ela não passa do teto. A comunicação que era fluida se tornou um monólogo. Você fala, mas não há eco, não há retorno. E o inimigo usa isso para te acusar de ter um pecado oculto, de ter perdido o acesso. Mas a verdade é que Deus não está te silenciando. Ele está te ensinando a parar de pedir confirmação para o que Ele já decretou. Ele está te movendo da posição de candidato que implora para a posição de herdeiro que declara. O segundo sinal está nas suas decisões. Você se vê preso em um ciclo que sua própria mente já diagnosticou. Você sabe onde erra, porque erra, e mesmo assim, em um contexto diferente, com uma pessoa diferente, o mesmo padrão se repete. Você trava antes de uma decisão importante. Hesita. E quando age é com a urgência da dor e o resultado é quase sempre o mesmo. Isso não é fraqueza,
É a prova final de uma matéria que você precisa passar com honra antes de receber a chave para a próxima sala. Deus está garantindo que o padrão morra em você, para que ele não contamine a bênção que te espera. O terceiro sinal, e este é o mais doloroso, está na sua casa. Você chega e um silêncio pesado entra com você. Sua esposa te olha e, por te amar, aprendeu a não perguntar mais, porque suas costas curvadas já dão a resposta. Seu filho, que antes te via como herói, hoje sente a sua ausência mesmo com você presente e já não te chama para as coisas pequenas. Não é rejeição. É o peso da sua unção criando uma atmosfera que eles não sabem como interpretar. O inimigo te diz que você os afastou. Mas a verdade é que Deus está te ensinando a carregar um peso que ninguém mais na sua casa pode carregar. Para que quando a sua autoridade se manifestar, eles entendam que o seu silêncio era preparação, não abandono. O quarto sinal está no seu dia a dia, nos seus recursos. Parece que há furos invisíveis no seu balde. O dinheiro que entra não parece suficiente. A sua energia se esvai antes do meio-dia. Pequenos problemas se tornam grandes obstáculos. Portas que estavam abertas de repente exigem mais força para se manterem assim. O adversário quer que você acredite que está sob maldição, que perdeu o favor. Mas o que está acontecendo é um treinamento de gestão. Deus está te ensinando a depender da fonte dele, não do seu recurso limitado, porque a herança que ele tem para você é grande demais para o seu celeiro atual. Ele não está tirando, está alargando a sua capacidade de receber. O quinto e último sinal é o silêncio de Deus como resposta ao seu pedido mais desesperado por uma confirmação. Você clama por um sinal, por uma palavra, por um sonho, e a única resposta é o silêncio. E é aqui que a maioria desiste. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é confiança. É o pai que já deu a ordem ao filho e se afasta para ver se o filho vai manter a posição pela palavra que recebeu e não pela necessidade de ouvir a voz do pai a cada passo. O silêncio é o seu selo de maturidade. Ele está te dizendo: eu já falei, agora ande como quem ouviu. Se você se reconhece em pelo menos 3 destes 5 sinais, não é sua imaginação. É a sua identidade te chamando. Tome uma posição agora. Escreva aqui nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. Isso é um decreto de que você entende o peso da sua chamada e não vai mais confundi-la com rejeição. Cada um desses sinais é um ponto de pressão. O inimigo os usa para te esmagar, para te convencer de que você é apenas um pedaço de carvão sujo e sem valor. Mas no reino de Deus a pressão não esmaga, ela refina. A pressão sobre o carvão não o destrói, ela o transforma em diamante. O seu período de prova não é para te quebrar, é para revelar o brilho e a dureza que Deus colocou dentro de você e que só a pressão extrema pode trazer à tona. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, a chave de 2 minutos que mencionei no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum, depois que o nome for recebido e o mundo tentar te convencer a voltar para a identidade antiga. Primeiro o nome, depois o instrumento para honrar o nome. Fique. Há uma palavra em hebraico, uma única palavra, que define exatamente este momento, este teste, esta pressão que você carrega. Quando eu a disser e explicar o seu peso, você nunca mais vai olhar para este período de espera da mesma forma. Fique. Feche os olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito. Há uma palavra que define o que está acontecendo com você, o nome exato deste período de prova, desta pressão que parece te esmagar. E quando você tem o nome, você tem a autoridade sobre a coisa nomeada. O que antes era um caos sem forma, agora se curva a uma identidade. A palavra é Bacagairi. Muitos traduzem Bacagairi simplesmente como escolhido, mas isso é a casca, é a definição que te mantém na arquibancada, esperando ser chamado para o jogo. O peso real, a profundidade desta palavra, não é sobre ser escolhido para um teste, é sobre ter sido testado e aprovado. Ba'akir
É o selo de qualidade divina carimbado sobre algo ou alguém que passou por um processo de avaliação rigoroso e foi considerado de altíssima qualidade, digno de confiança, ouro provado no fogo. Você entende o que isso significa? Este período de silêncio, de pressão, este cansaço no corpo, esta hesitação nas decisões, esta dor na sua casa, não é o seu teste de admissão, é a cerimônia de formatura. Você não está sendo testado para ver se é digno. Você está sendo provado porque Deus já te considerou digno e agora está autenticando a sua qualidade diante do mundo espiritual. Você não está sendo punido. Você está sendo certificado. O próprio Salomão, o homem que escreveu o Código, registrou isso em Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O bom nome de que ele fala é o nome de um Bacair. É a reputação no céu de alguém que passou pela prova e não quebrou. É o nome que vale mais que a bênção que você tanto pede, porque é o nome que te dá autoridade para governar sobre a bênção quando ela chegar. Ouça-me bem, este seu período de inverno tem um nome antes de ter um fim. O nome é Baquir. Você não é um candidato em teste. Você é um aprovado em certificação. O seu cansaço não é de um soldado derrotado, é a exaustão de um oficial que está recebendo a sua mais alta comenda. O silêncio que você ouve não é de abandono. É o silêncio respeitoso da corte celestial, enquanto o rei coloca sobre você o anel de autoridade. Aquela semente que falamos no início, plantada no inverno esperando debaixo da terra dura. Ela não está adormecida, ela está recebendo um código. A palavra Ba-Kayer é o código que destrava o arquivo selado da sua identidade. É o que diz a semente: a prova acabou. A primavera foi decretada. Rompa a terra. Repita em seu espírito: eu sou um Baqueir. Fique comigo. Porque agora que você sabe o nome do que carrega, eu preciso te mostrar que um homem carregou exatamente este selo antes de você. E o que aconteceu com ele, na cisterna, na prisão e no palácio, vai mudar para sempre a forma como você enxerga a sua própria história. Há 3 nomes registrados no destino dele. Quando eu os disser, você vai reconhecer a sua própria jornada. A sua história, a história de um Ba-Kagair, não começa com você. Ela ecoa a jornada de um homem que foi vendido por seus irmãos, esquecido em uma cisterna e caluniado em uma terra estranha. José carregava o selo de um escolhido, mas sua realidade era a de um prisioneiro. Anos no silêncio da prisão. Anos em que cada amanhecer era um lembrete de que a promessa estava distante. A sua espera, o seu cansaço, a sua sensação de ter sido esquecido. José sentiu tudo isso na própria pele. Ele é o seu espelho no Antigo Testamento. E no momento mais escuro, quando a lógica diria para amaldiçoar a Deus e desistir, José usou o que a prova tinha forjado nele. Quando foi chamado diante de Faraó, ele não apenas interpretou o sonho, ele entregou um plano de governo. Ele usou a sabedoria como um instrumento, uma ferramenta de gestão celestial. Ele viu a crise que viria e arquitetou a salvação de uma nação, não com base em esperança vaga, mas em um protocolo de armazenamento e distribuição. A fé o manteve vivo na prisão. A sabedoria aplicada o fez governar do palácio. Ele operou com o instrumento que o seu teste lhe deu. E então, em um único dia, o Ba-Kagir que foi forjado no silêncio foi revelado em público. O prisioneiro se tornou o governador, o esquecido se tornou o salvador. O tempo de preparo invisível explodiu em um chamado visível que mudou a história. O seu tempo de prisão, de silêncio, de espera, não é o seu destino final. É o seu campo de treinamento para o seu próprio palácio, para a sua própria posição de governo que já está decretada. O que Deus fez com José, Ele está prestes a fazer com você. Antes de eu declarar os seus 3 nomes de autoridade, eu quero te pedir algo. Dê um like neste vídeo. Cada like que sobe aqui é um sinal para o algoritmo de que esta palavra tem peso. E ele a entrega para outro Bacair, que neste exato momento talvez esteja no fundo do poço dele pensando em desistir. Você não faz isso por mim.
Você faz isso como um ato de intercessão por aqueles que ainda não sabem que o teste deles tem um nome e um propósito. Agora respire fundo, porque os nomes que eu vou declarar não são títulos, são chaves. O primeiro nome da sua comissão é aprovado no silêncio. Você não precisa mais temer o silêncio de Deus. O silêncio que o inimigo usou para te acusar de abandono era, na verdade, a sua sala de provas final. E você passou. Você foi aprovado não no barulho do louvor, mas no silêncio da sua perseverança. Esta identidade cancela a autoridade da acusação. Você não precisa mais de uma resposta audível a cada oração para saber que é amado e ouvido. Você agora opera a partir da certeza de quem foi testado em segredo e aprovado com honra. O segundo nome da sua comissão é portador do selo real. Um portador do selo não pede permissão, ele executa a vontade do rei. Você não é mais um candidato pedindo uma audiência. Você é um embaixador que carrega no espírito o anel do Rei dos Reis. Suas decisões, a partir de hoje, não nascem mais da mentalidade de um órfão tentando sobreviver, mas da autoridade de um filho que representa o pai. Onde você chega, a autoridade do reino chega com você. Sua palavra tem o peso do selo que você carrega. O terceiro nome da sua comissão, o que ativa o seu futuro, é arquiteto da próxima estação. Deus não está apenas te dando uma bênção para a próxima estação da sua vida, Ele está te comissionando a construí-la com Ele. Você não é um passageiro esperando o tempo mudar. Você é um arquiteto, que recebe a planta do céu e a executa na terra. Você tem autoridade para desenhar o legado, para estabelecer os alicerces da sua família, para decretar o fim de ciclos de derrota e o começo de uma nova história. O seu futuro não é algo que acontece com você, é algo que flui através de você. José operava exatamente nesta frequência. Ele foi aprovado no silêncio da prisão, se tornou portador do selo real de Faraó e, como arquiteto da próxima estação, construiu a sobrevivência do Egito. Esses três nomes não são novos, eles são a sua herança de linhagem, e ao recebê-los, você está sintonizando o receptor da sua alma, a mesma frequência em que os gigantes da fé operaram. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre o poder desses três nomes quando ativados juntos. Porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado para manter a sua identidade de Bakir adormecida. Fique, porque eu preciso te entregar a chave que tranca a porta da acusação de uma vez por todas. Agora que você sabe quem você é, a batalha muda de natureza. O adversário não pode mais te acusar de ser um impostor. Então ele mudará de tática. Ele vai tentar te convencer de que, embora você seja um Baka-Hagir, você não tem o que é preciso para sustentar essa identidade. O que eu te entrego agora não é uma palavra de conforto. É o mapa estratégico do seu inimigo, revelado para que você nunca mais seja pego de surpresa. A primeira tática dele será a erosão pela comparação. Ele vai colocar na sua frente o testemunho de outras pessoas. Vai sussurrar que a sua bênção está demorando mais, que o seu tempo de prova é mais longo. Ele usará o calendário do outro para invalidar a sua estação. O objetivo é te fazer acreditar que Deus tem filhos favoritos e que você, por algum motivo, ficou para trás no cronograma celestial, esquecido no inverno, enquanto outros já celebram a colheita. A sua arma contra isso é o decreto da trajetória única. Você vai declarar em voz alta: a minha jornada é singular, desenhada por Deus para a unção que eu carrego. Eu não comparo o meu inverno com a primavera de outro. A sua prova não é medida pela régua de ninguém. O peso da sua glória exige uma profundidade de raiz que outros não precisaram. Você não está atrasado. Você está no tempo exato que a sua herança exige. A segunda tática será a erosão da sua percepção. Ele tentará usar o silêncio de Deus como uma arma de rejeição. Vai encher a sua casa de ruído, de pequenos incêndios, de discussões sem motivo, de problemas que surgem do nada. O objetivo é criar tanta estática ao seu redor que a voz mansa e suave de Deus, que agora fala de dentro para fora, se torne inaudível. Ele quer que você confunda a ausência de barulho externo com a ausência da presença de Deus. A sua arma contra isso é a memória do altar.
Você vai fechar os olhos e voltar para aquele momento, aquele dia, aquela hora em que a presença de Deus foi tão real na sua vida que se tornou inegável. Aquele altar de memória é uma prova legal no tribunal do céu. Ele anula a evidência circunstancial do silêncio de hoje. Você vai dizer: eu me lembro do que tu fizeste. Essa memória é o meu argumento. O que eu sinto hoje não anula o que eu sei que tu és. A terceira e mais perigosa tática é a erosão da persistência. Ela acontece quando você está a metros da linha de chegada. O inimigo concentrará o peso dos últimos anos na sua última semana. A exaustão será extrema. A vontade de desistir será quase insuportável. Ele fará parecer que a última milha é mais longa que toda a jornada. O objetivo é te fazer entregar a sua coroa a 24 horas da sua coroação, convencido de que não aguenta mais. Sua arma é a resistência do último segundo. Você não precisa correr. Você não precisa lutar com força. Você só precisa ficar de pé. Quando tudo em você pedir para cair, você vai fincar os pés no chão e dizer: daqui eu não saio. Deste umbral eu não recuo. A vitória nesta fase não é sobre avançar, é sobre não retroceder. É a teimosia santa de quem sabe que a noite é mais escura um segundo antes do amanhecer. Antes de prosseguirmos para a oração final, faça algo profético. Se inscreva neste canal, não como um gesto social, mas como um posicionamento. Você está ajustando o receptor da sua alma para permanecer na frequência das comissões que virão. É um ato de dizer ao céu: eu estou pronto para ouvir. Mantenha este canal de comunicação aberto, porque eu sei que o que começou hoje é apenas o começo. Agora que você sabe com o que está lidando e com que armas pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Uma oração de selamento e posse. Não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Fique. A última palavra ainda não foi dita. Feche os olhos agora. Coloque as duas mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Senhor, eu confesso diante de Ti o cansaço que tomou conta do meu corpo, as noites em que deito, mas a alma fica de guarda. Confesso a paralisia nas minhas decisões, o ciclo de erros que minha própria mente diagnostica, mas meu coração não consegue quebrar. E eu confesso o peso que minha casa tem carregado, o silêncio que minha chegada impõe, a dor de ver minha família sentir a minha ausência mesmo quando estou presente. Mas hoje eu não recuo. Eu permaneço debaixo da Tua palavra. Eu me recuso a acreditar na acusação de que fui esquecido. Eu recebo a minha identidade de Bakair, de aprovado no teste, e eu me apresento para receber os meus nomes de autoridade, aprovado no silêncio, portador do selo real e arquiteto da próxima estação. Eu estou aqui. Filho, eu te vi. Eu te vi nas madrugadas em que você acordou com o peito apertado, olhando para o teto do seu quarto, enquanto o alarme silencioso da ansiedade soava antes mesmo do despertador do mundo. Eu vi o seu corpo pagar o preço de uma alma que vigiava, esperando por uma confirmação que eu já havia liberado no céu. Eu te vi diante das portas que você mesmo abriu, mas hesitou em atravessar. Eu vi a mão tremendo para assinar o contrato, a voz falhando para dar a ordem. Eu vi as decisões que você tomou no calor da dor, porque a clareza parecia um luxo distante. E eu vi o peso do arrependimento na manhã seguinte, o gosto amargo do erro que você previu, mas não soube evitar. Eu estava lá. Eu te vi entrar pela porta da sua casa e vi o peso nos seus ombros mudar a atmosfera do lugar antes que você dissesse uma palavra. Eu vi o olhar da sua esposa, que aprendeu a ler o seu cansaço e, por amor, parou de perguntar. Eu vi seu filho se afastar em silêncio. Eles não sentiam rejeição. Eles sentiam a densidade de uma unção que eles ainda não sabiam nomear. E eu vi a dor que isso te causou, a solidão de carregar um chamado que ninguém ao seu redor compreendia. Esse cansaço no corpo era o seu treinamento de resistência. Essa paralisia na decisão era eu te ensinando a depender da minha sabedoria, não da sua prudência. Essa distância na sua casa era eu te forjando como o sacerdote que carrega o peso pela família e não que o descarrega sobre ela. O seu teste não foi um erro, foi a forja.
E o que foi forjado em você é a sua autoridade. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso desses 3 nomes se assentando sobre você. A autoridade de quem foi aprovado, a dignidade de quem porta o selo e a responsabilidade de quem constrói o futuro. A semente plantada no inverno, aquela que parecia esquecida debaixo da terra dura e fria, rompeu. O que você sente agora não é o fim da batalha, é o som da vida rompendo o solo que parecia morto. A sua primavera foi decretada. Agora você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito, o selo está fresco. E é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo que carrega a mesma credencial celestial que você, mas ainda se vê como um candidato em teste. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo peso. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que um portador do selo envie a mensagem. Esse portador é você. Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder com a sua nova autoridade. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.